Bom, pessoal, a gente está no módulo aí de seletores e até agora a gente falou só de lógica, desenvolvimento e inicialização, né? Vamos entrar realmente nos seletores aí, começando com os seletores hierárquicos, ok? Então, o que que eu fiz? Ctrl Shift S, salvei como aula3.php, limpei o código e troquei o título aqui para seletores hierárquicos, ok? Acessei o arquivo para a gente começar nosso exemplo. Para que a gente consiga desenvolver os exemplos aí, a gente tem que ter uma estrutura com hierarquia, tá? Vamos criar isso. Div class exemplo, fechei a div aqui e dentro dela a gente vai ter a nossa primeira hierarquia. Então eu vou criar aqui um H2 e vou colocar H2 dentro de exemplo, para a gente saber bem certinho com que elemento a gente está atacando lá. Depois eu vou criar um parágrafo e ainda vou criar aqui um span. Dentro desse parágrafo eu vou botar P dentro de exemplo com span. Vou fechar essa span e vou botar aqui dentro ainda span dentro de P, ok? E aqui eu vou botar span dentro de exemplo. Pronto. Agora a gente cria aí, fora dessa hierarquia, mais alguns elementos, tá? Vou botar novamente aqui um H2, então, H2 fora de exemplo. Vou criar mais um parágrafo, P fora de exemplo. E ainda posso colocar aqui mais dois parágrafos para a gente ter uma hierarquia diferente, atacando com classes também. Então, class irmão, underline 1, class irmão, underline 2 e class irmão, underline 3. Aqui eu ainda posso ilustrar com P1, P2 e P3, ok? No F5 aqui está então o nosso exemplo pronto. Vamos então ao nosso jQuery. Primeira coisa, cifrão, function, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, fecha parênteses, ponto e vírgula. Daí a inicialização então. Vamos começar no bem básico aqui, tá? Apenas selecionando e encapsulando os elementos de forma iterária, ok? Então, cifrão, vou pegar aqui o H2, vou iterar todos eles com o CSS e vou aplicar aí um mergem zero, tá? Pode ser mergem zero, ok? Ponto e vírgula. F5 para atualizar, já tiramos a margem de todos os H2. Também vou atacar então o parágrafo aqui, de forma iterária, né? Atacando todos, ponto CSS, mergem zero também, ok? Deixa eu botar aqui entre aspas simples, pronto. F5 para atualizar, tiramos todas as margens dos parágrafos também, ok? E agora eu vou atacar nossa div class aqui. Então vamos lá, ó. Vou pegar o ponto exemplo, vou atacar com CSS e aqui eu vou atacar de forma diferente para vocês verem outro detalhe, tá? Então abro, fecho chaves, fecho parênteses, ponto e vírgula. Vou pegar aqui, ó, mergem, vamos botar em nova linha só para você ver, depois eu boto de volta. Mergem, bottom, dois pontos, zero, vírgula, background, vamos botar aqui um CCC, vírgula, e ainda vou botar aqui um padding, até vamos fazer o seguinte, mergem bottom 20 pixels, para a gente não precisar atacar com 3, tá? Aí fica mais simples a gente entender. O que acontece? Perceba que tem um erro na linha 13. Quando a gente ataca com CSS entre chaves, a gente não usa nas instruções as aspas simples, exceto quando o nome tiver o traço no meio, como padding bottom, entre outros, tá? Então, quando tiver aquela instrução, a gente bota entre aspas simples também e vai estar corrigido. F5 para atualizar, tá aí então a nossa formatação, ok? Vamos voltar para uma linha aqui, para a gente ter uma visualização melhor do código, tá? Então, voltei aqui. Ok, esse parágrafo eu ainda quero atacar com mais uma definição. Então, vou abrir aqui e fecho lá no final, ok? O que eu quero fazer ainda? Além do mergem zero, aqui é dois pontos, né? Eu vou botar uma cor. Então, vírgula, color, dois pontos, blue. Ok? F5 para atualizar. Está aí a nossa formatação, então. Esse é o tipo de seleção padrão, tá? Agora eu quero fazer o seguinte, assim como o CSS, eu vou atacar a filha de uma div. Por exemplo, eu vou pegar lá a span. Então, cifrão, vou pegar lá ponto exemplo, span. Do mesmo jeito que a gente selecionou lá no CSS, que a gente faz a seleção no CSS, a gente pode selecionar também no jQuery, tá? Aí eu posso fazer o seguinte, ponto .hide, vou atacar aqui com elementos aleatórios para a gente ver também. Vamos encadear aqui com delay, botar lá um segundo. Encadeio com fade in. Vou botar aqui também dessa vez um segundo também, vai demorar para voltar, ok? Ponto .css e vou pegar o color red, ok? Tá aí a minha instrução, então, do exemplo. O que faltou aqui? Ah, tá, gente. Aqui, ó. Color. A gente está atacando só um, né?
head. F5 para atualizar, está aí então o nosso span, ok? Agora eu quero atacar dentro da div exemplo também o H2, para mim diferenciar esse aqui desse aqui, ok? O que eu faço então? Cifrão, vou lá e pego a exemplo e vou atacar a filha dela que é o H2, ok? Aí a gente pode pegar aqui um ponto .hide também, vamos atacando aí com ordem aleatória, tá? Ponto .css. Vou alterar aqui agora o font size, ok? Vírgula 20 pixels. Ou melhor, vamos botar maior, 50 pixels, para a gente ver bem aí o que está acontecendo. Fiz a alteração de CSS, fade in. O fade in também pode ser atacado assim, tá, gente? Não tem problema. Ele vai vir com o padrão aí, você pode atacar com fast, slow ou com 5000, mas a gente vai ver com mais detalhes depois. F5 para atualizar, tá lá, ó. Vamos botar aqui 800, para ele vir um pouquinho antes do spam. F5 para atualizar, veio, depois vem o spam. Ok? Então a gente está atacando aqui as filhas da div class exemplo. Perceba que aqui a gente atacou esse H2 aqui não foi alterado. Então a gente está atacando com hierarquia. Tá? Vamos comentar aqui, ó, filhas. Digamos que eu quero atacar apenas o spam que está dentro diretamente da div exemplo. Porque perceba que quando a gente atacou o spam aqui, a gente atacou esse spam que está dentro da parágrafo, tá? E o spam que está fora da parágrafo. E eu quero atacar diretamente o spam que está dentro do exemplo, ignorando o que está dentro do parágrafo, tá? Então, a filha direta, né? Filha direta do elemento. A gente tem como fazer isso? Tem também. Como é que eu faço então? Ó, vou lá no cifrão novamente, seleciono primeiro a div, que vai ser o pai aí do elemento que a gente vai atacar, e boto aqui o sinal de maior. Então, eu vou estar atacando diretamente apenas os elementos filhos da exemplo. Se tiver mais uma camada aí, como é esse caso que tem um spam, a gente não vai atacar eles. Vamos botar aí um CSS também. E eu vou botar um color aqui, verde, tá? Green, só para a gente visualizar isso acontecendo corretamente. Então, F5 para atualizar. Olha só, a spam de fora está verde, a de dentro continua vermelha. Por quê? Porque somente essa spam é filha direta da div exemplo. Então, a gente está com uma filha direta do elemento. Agora é o seguinte, naqueles parágrafos lá de fora, a gente tem o P1, P2, P3. Esses parágrafos são o irmão 1, irmão 2, irmão 3. Não é por causa da classe, tá, gente? É por causa da ordem, ok? Então, digamos que eu quero atacar o primeiro elemento igual depois do que atacamos, né? Que seria o segundo parágrafo. Esse aqui é o primeiro irmão, né? Vamos atacar ele, então. Vamos botar aqui. Primeiro elemento após o selecionado. Isso aqui é só para a gente aprender um pouco mais de seletores, tá, gente? Não que a gente vai usar isso aqui em projetos, até não aconselho. A gente vai ver uma metodologia mais organizável de atacar elementos depois. Por enquanto, eu quero só mostrar para vocês os seletores para que vocês entendam e ampliem mais aí a área de conhecimentos. Vamos novamente, então, fazer o quê? Como eu tenho uma classe irmão 1 e eu quero atacar o segundo, em vez de eu pegar por parágrafo, que eu poderia, que eu vou pegar pela classe, tá? Então, vamos selecionar lá ponto irmão 1, ok? E aí eu quero atacar o primeiro elemento depois. Então, vai ser mais, que vai indicar aí uma somatória, vai ser depois, e vou pegar o parágrafo, ok? Poderia pegar o P, só que aí eu estaria atacando esse parágrafo de cima também, e alteraria o próximo, tá? Eu quero alterar só esses aqui. Então, irmão 1 mais P, ou seja, o primeiro irmão depois dele, vai ter um ponto CSS, e vamos pegar aqui um font size de 25 pixels, pode ser, só para a gente visualizar também. Lembrando que a aplicação aqui não é o nosso foco, é os seletores, tá? A aplicação que a gente está usando, esses hides, CSS e tal, a gente vai ver com mais detalhes depois. F5 para atualizar está lá, ó. O primeiro parágrafo depois do selecionado, ou seja, o primeiro irmão, foi alterado pelo CSS, pelo jQuery, ok? Agora é o seguinte, ainda nessa lógica, a gente pode atacar todos os próximos depois do atacado. Ou seja, eu tenho lá um primeiro título e todos os outros títulos eu quero mudar o formato deles. Então, vamos fazer o seguinte, novamente o cifrão, pego lá a classe irmão 1, que é a que eu quero atacar por primeiro, e quero pegar todos os elementos depois. Passo aqui um chapéu, tá? O chapéuzinho, o famoso chapéuzinho, e o parágrafo também, que a gente está dizendo que a gente vai atacar todos depois do irmão 1, então, ok? Eu vou botar lá, ó, ponto .css, e vou pegar aqui um color black, ok? Então, a gente ataca com P todos os depois do primeiro. F5 para atualizar está lá. O primeiro parágrafo não foi alterado. A gente conseguiu pegar apenas os outros, ok? Então,
todos depois do selecionado. Então, esses são os seletores de hierarquia. Se você quiser saber mais sobre esses seletores, você pode acessar lá o jquery.com. Como eu falei, a gente vai estar dando aí uma introdução legal também para você pesquisar depois, tá? Deixa eu separar aqui e ampliar. API documentação. Aí você vai encontrar lá na guia os seletores. Vamos baixando aqui, ó. Selectors. Aí tem Attribute, Basic, Basic Fielder, Shield Content e tem aqui Hierarchy, ok? Que é os seletores de hierarquia. A gente tem lá o Parent Shield, tá? Tem lá o próximo e tem lá todos. Tá aqui esses que a gente viu agora, ok? Esses são os seletores hierárquicos, então.